Portal da Vivificação. Pleito ecumênico da verdade. Uma ordem que, através da manifestação de seres espirituais, consagram uma obra de revelação permanente do esquecimento e afastamento do ser humano e da sua intersecção divina. Mensagem pelos espíritos de Raquel e Sofia. Salve, filhos e filhas. Saudações mais uma vez entre todos nós, entre todos vós, entre todos nós e todos os seres que aqui estão, no quesito de que podemos e possamos saudar, já que estamos e somos do mesmo gênero, da natureza humana e espiritual. E o que significa este saudar entre nós? Como salve, como saudações. Significa que saudamos a possibilidade da ação, e saudamos a possibilidade do itinerário da ação, saudamos a possibilidade de que há um aspecto que possa realizar a obra de saudar e uma outra capacidade de que possa recepcionar este saudar e fazê-la realizar entre todos nós. Então podemos nos adiantar naquilo que saudamos, nos atrasar naquilo que saudamos, ou podemos saudar o ato efetivo, e saudando o ato efetivo, e aqui estará este reino, e do princípio ao fim de que possam estar aqui, esta saudação é corrente, saudamos o ato, já que o ato é premente e absoluto entre todos vós e entre todos nós. Nada que possa dizer de que conquiste a possibilidade de qualquer discussão é absoluto. Estarão reinando, e se estarão reinando entre nós, nós estaremos reinando entre vós. Isto não é um obséquio, é um fato conclusivo em si mesmo, e o fato conclusivo em si mesmo, quando nos afastamos um pouco de toda a discussão humana, e vamos chegando no fato conclusivo, ele tem e ele diz por si mesmo, calado, falando de qualquer modo, porque ele diz por si mesmo, o que diz por si mesmo de vossos atos é o próprio ato de aqui estar. Ele diz por si mesmo, mas se ele diz por si mesmo do ato, de tudo que... do proveito do que aqui estão, significa em todos os aspectos de vossos atos. Então, de todos os aspectos de nossos atos, significa que ele em si mesmo faz. E dentro desse mesmo, como no princípio, podemos afastar, podemos nos adiantar, mas o fato em si, um por um, ele pode saudar a vida ou não, mas a vida vos sauda sempre e permanente, já que se ela não saudar, não estariam aqui. De modo algum poderiam decidir se estivesse aqui, de modo algum poderiam caminhar para estar aqui, de modo algum poderiam estar pensantes aqui, de modo algum poderiam estar a favor ou contra, de modo algum poderia, em qualquer sinopse da natureza humana e espiritual, em todos os quesitos, onde é a feitura da feitura, o aspecto de possibilidades infinitas, os aspectos de possibilidades de estar em muitos reinos, em muitas atmosferas, em muitos campos de vida. Sejam estes dentro da lei, dentro da justiça que é implacável, incorruptível, quer dizer que podemos dizer tudo o que for deste modo. Estão encarnados, não estão? Sim, diz por si mesmo. Onde deveria estar? Assim. E por acaso, de onde estaremos?
vai significar que onde estaremos? Diz por si mesmo. E o que diz por si mesmo? Aquilo que possamos naufragar, que possamos navegar em águas claras, em águas calmas, em dias límpidos, em dias nublados e em escuridão. Sempre navegamos. O que quer dizer que não há poder em nós para dizer que no momento seguinte vai estar o dia claro ou nublado. E do que instante seguinte poderíamos dizer que é estar muito claro do sol, e de que ele possa nascer, e de que possa estar no poente, de que possamos ter toda a direção e calmaria, ou podemos estar numa tempestade, ou podemos estar na escuridão. E tudo em deveras, nada, em absolutamente nada disto, podemos fazer nada por qualquer ápice que possamos ter e reinar nesta terra, e ninguém mais, além, ninguém, e ninguém. No ápice disso significa que não tratamos, sabe do quê? Do indiscutível, do fundamento. Então podemos dizer do dia e da noite, o fundamento do dia é o fundamento do dia, o fundamento da noite é o fundamento da noite, é inquestionável. O fundamento daquilo que significa o dia e do que significa toda a vida que prolifera e faz realizar a possibilidade que durante o dia se faça e que durante a noite se faça. E, por assim dizer, no fundamento das estações, e vamos embora em fundamentos. Então não podemos fazer trocadilho ou trocar algo no que diz respeito da primavera para o inverno, ou nada disto. Elas são, e são, e são, e são. Embora, em se tratando disto e de fundamentos, tem um quesito muito intrigante, interessante, muito lindo. Sois viventes. Então poderão cortar a garganta para não ser mais vivente. Mas podemos dizer que vai cortar a manga, vai cortar a camisa vossa e dizer que não é mais vivente, corte. Poderemos dizer que no fundamento máximo sois existente. Sabe disso, que sempre tratamos disto? Porque tratamos do indiscutível. Provavelmente não há engano. Provavelmente que saia deste fundamento a possibilidade de engano é absoluta, tanto que os enganos se reúnem com os enganos, trapaceiam com os enganos, negociam com os enganos e assim por diante. Fazem valer dentro do discutível deste grande mundo, que pode ser maior ou menor, mas são discussões. E daquilo que podemos nos atrever a dizer, pergunte a um defunto a discutibilidade disto. Quando estiver bem deitado, bem frio, e que tudo aquilo que for sustentado da possibilidade existencial orgânica, pergunte aí a discutibilidade daquilo. Então chegue bem perto e discutam. Mas discutam muito. Falem tudo o que quiser, de que é sim, do que é não, do proveito ou não proveito. Falem tudo isto. Existe um fundamento. Organicamente estão mortos. Quer dizer que organicamente estão mortos no quesito de que daquilo que se aparelha para distinguir uma natureza humana, espiritual encarnada, está sendo sustentada de outro modo. Está sendo sustentado daquilo que vai se alimentar daquilo. Então podemos discutir com aquilo que vai se alimentar daquilo, os bichinhos pequenininhos que vão se alimentar daquilo. Podemos colocar uma cadeira lá e discutir isto. Então o nosso reino aqui não está na discussão.
está nos fundamentos. E no fundamento máximo da existencialidade, porque todos tão simplesmente não precisam raciocinar, nem pensar, nem arguir, nem sentir e pensar, nem conceber, sentar e pensar, de que estão existenciais. São existentes. Ora, o que poderia discutir daquilo que são existentes? Então vamos tirar, do verbo tirar, do verbo concluir, tratar de conclusões. De que tamanho poderia, então, no fator existir da existencialidade? Qual o que possa fazer disto a possibilidade de discutir e tratar se ela é ou não é? Então, tratem cada um de vós se estão existentes ou não. O que pode estar o engano, que estão existentes. O que pode ser isso? Tratem agora, 1 minuto. Se chegaram a alguma conclusão diferente de que absolutamente isto não é fundamento, levantem as mãos, levante deste assento e trata conosco. Este fundamento é o pilar absoluto de tudo aquilo que se constitui, que podemos andar pelo mundo afora, por todos os cantos, discutindo tudo o que é possível, até chegar a um ponto que só existe algo, o existencial tem que tornar-se mais existencial, apenas isto. Queremos chegar em alguma conclusão disto? Então, os seres existenciais têm a competência de entrar em discussões da existencialidade, das possibilidades divinas, das possibilidades do reino do espírito, dos seres espirituais, se recepcionando a possibilidade de apenas seres existenciais. Que ela condiz com todas as respostas possíveis e possíveis em si mesmo. E ficam andando pelo mundo afora, por todas as partes, questionando o que significa apenas o quê? E se tratamos de fundamento, e vamos tratar de fundamento, porque é uma escola do fundamento. Escolas da discussão do fundamento. Pode estar em todas as partes, mas estarão longe do fundamento, porque a discutibilidade está longe, muito longe de qualquer fundamento. Ela diz respeito que no fundamento que somos sustentados para discutir, para utilizar todos os verbos, porque somos sustentados para isso, utilizamos daquilo que nos sustenta para poder existir, para poder ser, para se movimentar, para ser ainda sustentado toda a capacidade do pensamento humano, da intelectualidade humana, de todas as emoções humanas, e tudo é sustentado, de modo que, como sustenta, podemos tudo. Podemos sentar e ser até o rei ou a rainha da discussão de todas as possibilidades de todos os reinos. A competência que temos nesta vida é onde começamos. É do fundamento de nossos atos. Porque existimos. Porque o ato significa saudar a vida como quisermos. Já que a vida sauda permanentemente e absolutamente dentro de seu fundamento, sem nenhuma discussão, honestíssima, digna. É isto que a vida faz para nós, nos sauda dignamente. Podemos recepcionar esta saudação digna e fazer a saudação que quisermos? Sim. Utilize, será sustentado. Utilize mais. Tenho a conclusão de que este mundo, então vou pegar um laço e colocar no meu pescoço. Sim, será sustentado o laço.
será sustentado. A madeira que o sustenta embaixo, será sustentado tudo. Depois será sustentado os bichinhos que comem a carne. Depois será sustentado a existencialidade que continua. Depois será sustentado o que promulga aquilo que é justo perante o ato. E assim o é. Dentro dos fundamentos maiores possíveis, porque aqui é um reino do fundamento, são importantes aqui existencialmente. Não o que acham disto. O que acham disto? Vai lá no mundo e vai discutir lá fora. Enquanto isto, a lei se faz. Enquanto isto, a mortalidade se faz. Enquanto isto, tudo que possam realizar da obra desta vida será sustentado. Quer dizer que para todos vós que estão aqui, e que já estiveram aqui algumas vezes, muitas vezes, ou muitas e muitas vezes, ou estão de primeira vez, tanto faz se estão primeira vez aqui, ou se já estiverem há centenas de vezes aqui. O fundamento é que sois existenciais. Qual é a diferença do fundamento de que estivesse aqui há muitas e muitas vezes, poucas vezes ou uma vez só? Como que podemos utilizar todos os recursos que temos para poder saber inteligenciar o que é existencial? Mas saibam de uma coisa. Quando nós nascemos na discutibilidade, algo em nós entende que o mundo é discutibilidade. E quando o mundo entende disso, e dentro da discutibilidade, aquilo que podemos acertar ou errar, escolher ou não, ou ter antipatia ou simpatia, ou ódio ou horror, ou seja o que for. Então este é o reino. E dentro deste reino, a capacidade do engano é gigantesca. Mas podemos traduzir o engano como queremos. O engano não é este, é aquele também não é engano. O engano é só um, aquilo que estamos esquecidos do fundamento. E ficamos os fundadores de nós mesmos. Ficamos os sustentadores de nós mesmos. E neste reino, a matemática não funciona, nada funciona, porque são mortais. Mortais. Então a matemática não funciona em nada nesse distinto pequeno aspecto. Sois mortais. E tudo que possa funcionar está num fundamento. Então é se tratado tantas vezes aqui, magnificamente, por outros seres que se manifestam, de que só um fundamento no deserto, o oásis. Ou quem vai discutir a muitas léguas deste fundamento, sobre o que é sobrevivência e do que o corpo precisa. O fundamento é o oásis. O oásis é o sustentador, que sustenta através do elemento. Tudo está procurando o oásis. Então tem pontos de oásis que se atinge. Se não se atingir, perecerá. Fundamento para fundamento. É simples, não é? Só que neste grande mundo, não necessito de oásis, porque o oásis está em todos os cantos, os elementos estão em todos os cantos, para pegarmos a água e beber. Quer dizer que como todos os oásis desapareceram. Então este é o fundamento. Então só há uma coisa que diferencia todos vós e todos nós aqui, todos os seres que estão aqui, porque isto nos importa muito, porque esta é a terra onde tudo o que trazemos, fundamentalmente e principalmente, são para milhares de seres, invisíveis aos vossos olhos, soberanamente
discutíveis, soberanamente fantasmas ou não, soberanamente no quesito de que podemos, como será lá, como será lá, como será lá, como será lá. Se cada um de vós fizer uma viagem muito longa, deste ponto a um ponto muito longo, quando chegarem lá, chegarão igualzinho, não chegarão? Chegarão com as mesmas impressões, chegarão com a mesma discutibilidade, chegarão com a mesma sede, com a mesma fome e tudo. Lá é uma viagem que se faz, que se deixa apenas uma camisa e chega com todas as impressões. Já tratamos muitas vezes esclarecimentos simples. Chegarão no mesmo trajeto e, se deixar, ficarão com este traje por 100 anos. É assim que é lá. Sabe onde que é lá? Onde todas as simpatias entre as possibilidades e peso de luz e escuridão estão lá. É lá onde estaremos. Não é difícil e não precisa pensar muito, nem discutir muito. Porque exatamente a impressão que tem é o que estará. Quer dizer que a impressão que tem, se estiver muito longe muito longe do fundamento, vão esquecer do oásis, estarão no meio do deserto, da areia cálida e quente, esquecidas de um fundamento, oásis. O que quer dizer oásis para nós em toda a cadeia existencial? O que nos sustenta. O oásis é o sustentador. Se organicamente o que sustenta é a água, as tâmaras, que é isto que sustenta o alimento e tudo, é sempre isso. Estamos longe do sustentador, com as impressões que temos de nós. Então, se temos impressões de fome e lá não tiver alimento, ficaremos com impressão de fome. Então, se tratarmos do fundamento, é muito simples, nele estará todas as respostas. Agora, não argumentem o que poderia ser no quesito daquilo e de lá, porque ficamos tão importantes que somos sustentadores de nós mesmos, somos donos da nossa intelectualidade, do nosso pensamento, de nosso sentimento e de nós todo o encanto, até daquilo que copula. Somos donos, realizamos esta obra num canto, não são? Ficamos donos de tudo e de nada. Porque se houver um corte naquilo que sustenta, não sustenta mais. Cai como um saco de batata. Fundamento, oásis, o sustentador. Então, se isto significa uma grande receita, a grande receita que podemos dar sempre, a mesma receita. Tratamos de muitos modos, mas a receita é única e sempre será única. Onde será uma escola daquilo que esqueceram do fundamento? É o portal da vivificação, pleito ecumênico da verdade, um pórtico que intenta abrir uma janela, uma porta, e lá tem a intenção máxima, o endereço máximo do que vivifica. Nesse endereço do que vivifica, existe a contraparte. O que podemos estar revelados que aquilo que está segurando nossos pés para não passar da porta da vivificação. E ficamos paralisados, pernas, pés. E ficamos paralisados no intento da vivificação. Vivificação é aquilo que faz vivificar, o que faz a vida. E o que faz a vida é o que sustenta a vida. Tudo isto é difícil de entender. Se isto é difícil de entender, estamos no mundo do que discutimos dentro de nós. O que seria isto ou daquilo? Estamos um pouquinho enlouquecidos. E tem algo para todos vós e para todos nós que comunicamos com um fator muito importante, que é o verbo. Então, o verbo significa uma mística, significa um poder divino. E entendemos que o verbo é algo que dentro de qualquer tipo de manifestação em qualquer língua
ele diz respeito ao que é a ação de algo. Cantar, a ação de cantar. Enveredar, a ação de enveredar. A ir até as veredas e assim por diante. Então, aquilo que utilizamos disto quando estamos um pouquinho loucos, em discussão, e de que saímos fora do fundamento, significamos que realizamos a própria gaiola, realizamos o próprio hospício, realizamos o próprio débito gigantesco e assim por diante. Significa que a grande receita de Olorum, de Deus Todo-Poderoso, dos grandes seres que estiveram nesta terra, Cristo, no épico mais recente de todos os recentes, porque tudo que antes disso foi muito mais antigo que isto, infinitamente mais antigo, uma receita mais próxima, diz respeito do fundamento vertical, a fonte vertical. Se pegamos a fonte vertical e canalizamos ela horizontalmente, então vamos tomar da fonte muito longe indiretamente. Então estará canalizada e a uma distância imensa tomaremos água da fonte, que vem da fonte muito longe. E podemos tratar de um engano imenso, tratar que bebemos a água de uma torneira. Então, algo diz, se não é da torneira, qual é a fonte original? Qual é a fonte original? E vamos procurar a fonte original. Qual a fonte original? Qual o fundamento? Qual o fundamento de que eu não fiz nada para minha mão funcionar e ela funciona? Qual o fundamento que eu nunca fiz nada, em absolutamente nada, para tudo que meu sangue líquido percorra todo o meu organismo e ele percorre? Que todos os órgãos em sincronia gigante fazem por si mesma e são sustentados. Então, existe uma aliança científica, então entra a ciência, mas a ciência tem os olhos dela e tem o visor daquilo que pode o olho daqui, da carnal, poder ver, apenas isto. Então ele vê os órgãos, mas não vê o que sustenta os órgãos. Ele vê o cérebro, mas não vê o que sustenta o cérebro. Então, naquilo maquinalmente dentro do que a ciência pode tratar e ver, é o que todos tratam, sim. O que possa dizer que sustenta um órgão, de que retira um órgão que foi sustentado, de que sustenta uma mão e uma inteligência que faz realizar esta obra. Isto é a fonte, é o fundamento. Num quesito disperso por todas as partes possíveis. O fundamento está em todos vós, em absoluto, não falta nada. Porque são incapazes de produzir um fio de cabelo, são incapazes de produzir uma unha, são incapazes de produzir algo inteligente que possa existir em volta. Absolutamente incapazes. São incapazes do quê? De utilizar um recurso que veio para si mesmo, de todas as possibilidades da natureza humana e espiritual, fazer dela o que quiser, passar por cima, pisar, dizer que é isto, que é aquilo. Sabe qual é o resultante? A prostração, o débito, a arrogância, o faz de conta que tem e não tem, a luxúria, de que pega o encanto, o maior poder que possa existir e posso fazer isto que sinto o que eu quiser. Sabe quanto custa isto? Um débito. Sabe o que é isto? Paralisia. Então ficamos acostumados com a impotência, com a paralisia. Como todos nesse mundo estão inaptos, impotentes e em débito, então temos a maior organização social
econômica, política de todo este planeta. Temos a capacidade de realizar a obra de um mecanismo implodir e explodir e matar milhares de seres que saem pela Terra fora. E de que este mecanismo não diz respeito a nada do que tratamos, porque o que tratamos é com este ser de que viajou. Este avião vai acabar, o combustível vai acabar, esta terra vai acabar, e o que não vai acabar? Sabe quantas terras já se acabaram? Milhões de seres já se acabaram, e os aeroplanos estão aí, os planos de mortificar estão aí em todas as partes. Então, cai milhares para cá e outros nascem milhares para cá. E de que importância tem isto? Vamos louvar ao quê? Então, vamos glorificar o que foi tratado aqui, intrigantemente, um bezerro de ouro. E vamos aclamar o que é possível disto, um bezerro de ouro. O que estavam aqui ontem não estão mais. Muitos. O que a ciência pode fazer que vai valer por este ser? Nada. Absolutamente nada. Então estamos tratando de fundamento. E se tratamos de fundamento, ele é inquestionável. E se estamos no fundamento, estamos no poder do fundamento. E no poder do fundamento que estão é inquestionável. Então, é inquestionável o ato, é inquestionável o caminho do ato. O que podemos personificar e ser sustentado. E tudo mais. E assim, isto só. O que podemos sair do fundamento e ser questionado pela lei. O que poderíamos dizer para a lei maior? Disto ou daquilo de outro, apenas o fundamento e nos apresentar dentro dele. Só. Sabe, o que importa é o que tratamos. Para encarnados, pouquíssimo. Quantos seres aqui estão viventes? Seres viventes é um milagre, ou não é nada. Seres existenciais é um milagre, ou não é nada. Seres existenciais aqui, apenas o que importa, para o espírito, para nós, para a vida, para o manifesto, só. Apenas só. E o que podemos fazer disto? E daquilo que podemos, dentro da fonte, esparramar o fundamento. Então, se estivesse todos os imperadores da Terra, estivessem sentados aí, valeriam igual. Nada. Existencial, mortais, não faziam uma unha, nada, absolutamente nada. Imortais, coitado. Mortalzinho. Muitos já nem estão mais aqui, daqui a pouco também não estarão. Estarão com as suas impressões, reinarão a sós na escuridão, falando por alto assim, ou serão levados para os grandes gênios da escuridão e levados lá para baixo, para serem utilizados mais para frente. Qual a preferência? Então saibam disto. Encarnados, desencarnados, que estão com as impressões exatas aqui, como todos nós, sentados num lugar, porque a impressão de um encarnado, e literalmente dentro de seu organismo, é sentar em algo. Dentro da inteligência que foi sustentado, criou-se um assento. Então, para todos os seres que estão aqui, há centenas de assentos. E eles se assentam porque a impressão que têm, e precisam, é assentar. E se estiverem, há uns dias atrás, que não estivessem mais aqui, estariam procurando um assento se estiverem cansados. É isto? Procurariam água se estiverem com sede. Procurariam alimento se estivessem com fome.
Então somos prisioneiros da própria impressão. E somos tão importantes, não? Todos nós. Se em todo caso, saindo do fundamento, e intencionamos algo, temos a inventividade de algo, entendemos do que quisermos de algo, e até um ponto aquilo se edifica e fica, está paralisado, e aquilo vai ser a impressão que o enclausura, e vai procurar as impressões todos os dias, vai procurar, e será sustentado, e não haverá corda no pescoço, poderá 10 vezes, 100 vezes colocar a corda no pescoço, 1000 vezes continuarão existenciais. Então, é o recado deste pórtico, mas parece que não é tão admirável. Então, há templos que estão milhares de seres, num conglomerado imenso, de pessoas em discussão, onde procuram uma melhoria da sua própria discussão. Do que poderão entender melhor a vida, do que poderão entender melhor da saúde de seu corpo, do que poderão entender melhor dos seres que estão à sua volta, que são apenas existenciais, mais nada. Não são paizinho, mamãezinha, filhinho, e irmãozinho, e titiozinho, e nada. São existenciais. E garanto que alguns já estão próximos, já se foram, não é mais titiozinho, nem mamãezinha, nem nada. É um ser existencial caminhando nesta imensidade, com as impressões que adquiriram. Enfim, e neste quesito, saibam disto, está se manifestando aqui Raquel e Sofia, que em verdade pronunciou este nome num demarque da possibilidade de que pudesse ser um som, de que pudesse ser um tanto comum, já que o nome original é tão antigo que não tem referência, é uma língua morta. Mas damos deferência a isso, Raquel e Sofia. Por que Raquel e Sofia há tantos anos estão aqui no pórtico? Porque existe uma deferência de seres de uma matriz especial que trabalham juntos, são pares, edificam juntos. Então poderíamos não ter essa diferenciação, ter muitos nomes, ter isto ou aquilo, mas é o mais próximo. É o mais próximo da criação e daquilo que nos sustenta e que nos faz agir. E que mais próximo no fundamento. Somos existenciais. Escutaram? Ah, não, vós não são existenciais. Tinha esquecido disto. Sabe por que tantas vezes somos sarcásticas e parece que estamos bravias? É porque temos um intento imenso por todos vós. Porque estão aqui. E por todos esses seres invisíveis que estão aqui, há centenas. E esses seres invisíveis que estão aqui, com todas as impressões variáveis, de todos os modos possíveis, muitos estão voltando. E quando estão voltando, eles têm uma revelação disto, estão estremecendo. E muitos sabem que não terão escolha. A escolha será que em algum momento, como todos não têm escolha, e adormecem todas as noites. Quando estiverem adormecidos, se algo vier e levar, como fica? É assim que acontece. Raríssimos podem escolher. Raríssimos. Mas destes que podem escolher, tem 2 níveis de escolha: o da luz e o da escuridão. Podem escolher. Então há uma escolha, não há? Então há uma escolha de uma revelação de fundamento
para a luz e para a escuridão. Apenas que a escuridão se alimenta indiretamente, absolutamente indiretamente. Então coloquem um vegetal na luz e tente fazer que ele se alimente indiretamente, não é possível. Nenhum vegetal é possível. Mas existe algo que come o vegetal, e quando ele é morto, e tudo aquilo que ele, depois de morto, ele pode ser absorvido por algo que não come diretamente, não se alimenta diretamente. E as regiões e legiões feudais, neste aspecto, são imensas, e qualquer oportunidade possível de qualquer tipo de esquecimento, nós vamos ficar discutindo lá embaixo. Fazendo uma deferência que tantas vezes pronunciamos algo com tão evidência de que tem uma aparência de que estamos muito agressivas. Não estamos agressivas, estamos dentro de um ímpeto, dentro de uma fonte. Temos ímpeto, muito ímpeto. E quando estamos ligadas ao fundamento, temos um grande ímpeto e temos uma grande fidelidade. Então, não temos uma fidelidade aqui agora, daqui a pouco outra coisa, daqui a pouco no outro quarteirão, e daqui a pouco não. Absolutamente trataremos disto até o fim do mundo. Isto que tratamos antes de Cristo, antes de Moisés, antes das pirâmides, antes de Ramsés, antes de tudo dele, tudo era idêntico à fonte, eram existenciais. Moisés, Cristo, e todos os demais que possam estar estabelecidos na história eram existenciais como todos vós, respiravam o ar deste elemento de ar. Isto é um milagre, mas respirar é milagre. Se atinamos de que um não é milagre, atinamos que nada é milagre, e o nada é milagre, nada é milagre. E assim sendo sustentados. Então somos filhos pródigos dia e noite. Filhos pródigos dia e noite. Podemos realizar tudo, pisar em cima daquilo que nos sustenta. Abdicar de qualquer tipo de verdade a não ser aquela que implicamos. E tudo ou mais, e somos sustentados. E implica dizer que no fundamento e no milagre, somos filhos de Deus. Fora disso, somos filhos do mundo. Somos filhos do João, do Manuel, somos isto, somos aquilo, menos filhos do Pai em primeiríssimo lugar, na primazia de seu sustento. Existe algo na primazia daquilo que nos distanciamos da fonte, que nos pega e retira o máximo que pode daquilo que nos sustenta e vive indiretamente disto por todas as partes. Todas as literaturas, podem ler, todos vós, mas é literatura. É o que eu entendo do que eu entendo porque era naquele lugar. É assim que é. Todas as deformações, todas as misérias, todas as degradações, todas que estão neste mundo por todas as partes, e de que nos acostumamos com isso, e de que a ciência vende para todos, e que nos tira dinheiro do bolso físico, do bolso semifísico, do outro bolso e do outro bolso, e ficamos na miséria. Possivelmente podemos entender que temos muito, e possivelmente podemos saber que não temos nada. Então podemos ter tanto no meio do deserto e muito longe da fonte. Morreremos de sede.
implica dizer que só estaremos salvos na fonte. E desde que cada um que esteja aqui, de todos os invisíveis, ora, de que tamanho somos tomados no nosso peito gentil, de que um ser que estava aqui não está mais. E é muito simples, ele estava aqui, agora não está mais. E de que este ser que estava aqui não está mais, existencialmente é como um encarnado, daqui a pouco não estarão aqui mais. E de que isto significa pouco. Então estamos mortos em algum lugar de nós. Porque já que a sensibilidade diz que cada ato de nossa vida, porque num momento para o outro, simplesmente encarnados existencialmente não estaremos mais. O esquecimento disto significa que algo mastigou a nossa sensibilidade que diz: meu Deus, meu Pai, Olorum e todos os orixás, de que tamanho é o milagre de estar neste reino e de que como eu estou reinando. Estar reinando neste mundo não quer dizer na pólice de que temos isto, temos aquilo, temos muito ou aquilo pouco, porque isto pouco importa. Sois vós existente, como existentes, como manifesto existencial, como que estão saudando a vida, do modo que a vida vos saúda em absoluto e totalmente. É simples. Bom, logo, todos estarão, tem um pórtico, e que sairá deste pórtico imediatamente. Tudo aquilo que foi esquecido disto será o vosso dono. Então, ouvimos dizer de que Abimael apostou toda a sua aliança de ouro, de que qualquer um que não for assim, que pode retornar e levar seu anel. Então, a Sofia pode entregar não um anel de ouro, pedras preciosas que estão aqui, e colocar em vossos peitos. Isso significa que poderão até voar. Se alguém que estiver ali fora não terá um dono gigantesco e que vai levá-lo exatamente para onde? Vai fazer promulgá-lo, vai fazer discutir, vai tratar disto ou daquilo, e estarão totalmente impotentes. Mas não é apenas vós encarnados, todos os milhões. Então estarão a salvo, não estão? Porque bilhões estarão do mesmo modo. Estaremos a salvo na multidão. Quem está a salvo na multidão? Respondam. A multidão salva. A multidão apenas do que representa este aglomerado de seres que tem um nome, que é uma cidade e que tem um nome. Esta multidão está salvando agora quem está deitadinho lá. Está salvando. Vós, multidão, está salvando algo? Não, e não será salvo por nenhuma multidão. Não é porque o mundo, não é porque todos os seres, não é porque todos os milhões, não é porque todos os bezerros de ouro que idolatramos, não vai. Se temos já pronunciado por todas as fontes possíveis de fundamento que está em vós, o maior fundamento do fundamento, o que vos sustenta. Então, no clarear do dia, se aquilo que vos sustenta está guardado, verá tudo o que sustenta tudo, verá que o que sustenta tudo, do que sustenta a própria Terra, do que sustenta o próprio Sol, do que sustenta este planeta, do que sustenta todos os seres. Então, aquilo que sustenta é o maná, é a emanação divina.
Mas para conviver com isto, precisamos estar cheios deste maná. E o maná com o maná se abraça, ou a miséria com a miséria se abraça, ou a angústia com a angústia se abraça. Então, se desperdiçamos os tesouros, ou as verdadeiras apólices que ganhamos nesta vida de outrem. E de que isto? Posemos e fazemos utilizá-las pelo modo da fonte, do fundamento, ou que pegamos e desperdiçamos para todo canto. E depois que desperdiçamos, ficamos sem maná. Aí todos os manás não têm contágio com aquilo que não tem maná. Aí ficamos em débito, ficamos com vontade de pôr a corda no pescoço, e tudo surpreendente maná está por todas as partes. Quando tratamos disto, filhos desta vida, só o que importa aqui, existenciais da vida, nem um segundo a mais, nem um segundo a menos, de qualquer tipo de importância, de discutibilidade. Apenas os existenciais que sois, porque o existenciais que sois nos importa, porque é um milagre. Fora disto, é um complexo de alimentar aquilo que se alimenta de todos indiretamente. Como vamos qualificar isto como grande? Entende? Se tratando disso, e quando tratamos disso, cheiramos este maná, e é algo para nós de que felicita-nos e queremos passar para todos nós como uma herança. É a única herança que existe, é o maná. Fora disto é um cárcere infernal. Então é a herança da herança desde que sai e cai no chão do ser, dentro daquilo que estava no interior da tua inteligência máxima que faz, porque ninguém faz útero, ninguém faz nada. É a inteligência maior que faz. E faz a possibilidade do invisível ficar visível outra vez, com toda a paciência ilimitada. Poderiam qualificar, isto não importa, isto importa. Não, é a lei. É o que importa. Então poderemos dizer, com a imbecilidade, da atrocidade que podemos discutir em nós mesmos, de que a miséria encarnatória, a miséria orgânica, a miséria atávica é gigantesca, imensa. Sim, quando podemos produzir a miséria de outrem, quando a própria miséria está em nós, quando o débito está em nós e a miséria se realça. Saiba, nenhum ser da natureza humana e espiritual no fundamento estará miserável. Jamais. Agora vamos dizer o que é miserável ou não miserável dentro do que entendemos nesta vida. Dentro de tantos modos distintos que estão aqui, destes encarnados que estão aqui, poderemos dizer com certeza como qualificar o miserável ou não. Podemos dizer pelos bens que temos, e poder qualificar onde nós estamos miseráveis ou não. Podemos ter todos os bens e estar miseráveis, e teremos outros bens para ficar mais miseráveis. Podemos dizer que todo o bem possível nesta terra, aquele que qualifica a possibilidade do fundamento se expressar na terra,
Então, isto é uma equação exata. Toda pólice crística vertical é absolutamente o que tratamos, pois tudo o que ele tratou e tudo o que ele tratou, que poderia ser muito bem proferido aqui por Madre Paulina, tornou-se a Santa Igreja Católica Romana e tornou-se algo horizontal o mais nefasto que é possível, está escrito. E de que venha nos buscar aqui. Após no quesito de que podemos trapacear a glória, trapacear o milagre, trapacear os dizeres, trapacear os próprios pecados, transmutando os pecados naquilo que forem interesses e assim por diante. Mas tornou-se um bezerro de ouro e idolatria de bilhões. Jamais o portal da ficação tem a intenção de fazer desta pólice qualquer reino de que surja na possibilidade de escravizar seres, mas de libertar. Então a pólice crística era libertar, e na pólice daquilo que equalizaria Cristo em todas as possibilidades do gênero do esquecimento humano, foi atingido. Se isto for um grande teste, o teste deu certo. Protagonizaram guerras, mataram milhões, mas isto foi na Idade Média. Está resolvido. Profanaram a capacidade de copular e fizeram dela uma degradação, mas isto foi alguns. Nesta pólice, podemos tudo nesta terra. Dentro deste esquecimento profundo, podemos tudo, porque podemos endereçar para todos os cantos e lados, com todas as justificativas possíveis. Ah, mas isto foi por aquilo, ah, mas isto foi por aquilo. Então temos a capacidade de ser trapaceiros gigantescamente. Sabe para quem? Para a própria capacidade de retornar à fonte. Colocamos impedimentos de retornar à fonte. Porque não interessa para todo este aglomerado que retornemos ao fundamento. Ao ponto que o fundamento, o milagre, não é o reino de que é possível e não é o reino do quesito de que possa ser até verdade. A verdade é aquilo que vamos abrir para a porta amanhã. E vamos caminhar pelos nossos atos dentro dela. E que se der certo ou não der certo de estar aqui nesta terra, parece que não tem importância nenhuma, porque ficamos eternos sempre. Bendita seja esta possibilidade. Estamos muito felizes dentro deste fundamento. Dentro dessa felicitude de fundamento, existe algo de que podemos recolher este maná e diz respeito que o milagre é tudo, ou o milagre é nada. Nem mesmo nós, nem a profusão, nem absolutamente nada. Tudo não é milagre e num reino que só o milagre pode ser. Aí poderemos dizer assim, mas do que elas estão falando? Estamos falando para aquele que diz o que nós estamos falando,
de que vocês não sois existenciais sem o milagre. Fizeste a obra ao contrário. E tomaram, e todos os recursos do mundo os tomaram. E são fiéis a ele. Mas o que então vou fazer amanhã diante disto, diante daquilo, e diante daquele outro e daquele outro? Então, cria-se 20 justificativas para algo acontecer de que só o fundamento importa. Porque tudo que aquece a isso é aquilo que permitimos que nos tomassem, de que tomassem nossos pensamentos, daquilo que foi sustentado, nossos sentimentos, de que foi sustentado, do que entendemos a vida do jeito que queremos, do que foi sustentado, dos adjetivos que ainda queremos, do que nos sustenta para entender do aquisitivo. O fundamento não quer dizer ociosidade. O fundamento não quer dizer que vamos inventar que precisamos ficar sentados à toa neste mundo. Então, aqui a Sofia não está à toa e não está sentada numa cadeira em descanso eterno. Estamos em ação. Em ação. Em ação. Então, poderíamos estar em outros aquisitivos. Só um aquisitivo, os fundamentos. E os fundamentos é algo que nos sustenta. O fundamento é algo que nos fez realizar a obra de estarmos existentes. O fundamento é tratar da obra, que depois podemos ter a impressão, como na encarnação, que morremos e voltamos, e morremos e nascemos. E podemos ter o aquisitivo de que a permanência existencial, é uma possibilidade desde que a impressão de que ela não é, desapareça. Podemos, muitos seres, estarem 1000 anos desencarnados com a impressão do tempo e com a impressão de que o existencial é provisório, até aguardando que um dia possam morrer e ser enterrados. E olha onde estamos, filhos desta vida. Estamos em algo, num maná para nós, um pouco de maná para nós. Este maná para nós, só o maná significa a riqueza maior que possamos ter. O débito deste maná é a pior dor que pode existir, não é? Quem já não teve aí? Está por empréstimo para nós. No aquisitivo deste intento, deste pórtico, reunir um pouco deste maná sustentador, e de que este esteja entre nós. E de que este maná sustentador sabe de que não é uma multidão que saiba. É apenas o maná em cada um de que possa estar, ativado e grandioso ou não. E, por si só, na circunstância maior do que temos, como na natureza humana e espiritual, em toda a sua cadeia de vibrações e radiações e potência, numa cadeia subsequente, ouvindo de lá para cá, é a potencialidade máxima como nenhum animal possa ter de viver o maná.
E nisto, na referência do tempo, do poder do tempo, daquilo que entende do tempo, que diz respeito às horas, que diz respeito tanto ao que estão aqui, e que diz respeito ao que nós estamos aqui, e o que diz respeito ao respeito que precisamos ter com este intermediário, já que a fricção de que existe entre os seres que se manifestam e a velocidade do organismo físico precisa ser resguardada. Na apólice disto, sempre tratamos no eixo de ritos de passagem, que já tratamos de ritos de passagem muitas vezes, a seres que acumularam este maná, porque não gastaram no mundo com imbecilidades. Não pegaram o tesouro real de que está para nós, da própria natureza humana e espiritual e seu edifício milagroso, e consagraram e efetivaram do que uma meta maior é que esta possibilidade de maná tenha uma conjunção com o maná maior. E este ser humano da natureza humana, espiritual, que pode ser qualquer um, de que possa atingir este feitio, de que este feitio não é comportamental, não é racional, não é daquilo que possamos declarar ou não declarar, ou discutir ou não. Ele faz por si, como o feto faz por si, como todos os seres fazem por si, sendo sustentados, como esta orbe faz por si, sendo sustentada e se manifesta e faz perfeitamente. Por que vamos por imperfeito? Para se sustentar o imperfeito. Então este ser, no módico de apresentarmos para todos vós e para todos os seres que estão aqui, no módico de um encarnado, partindo de um encarnado, não de um desencarnado, no ápice disso que tratamos aqui agora, em algum momento, apresentas para este ser da natureza humana e espiritual uma passagem. Esta passagem tem uma porta e ela é incorruptível. Se o maná estiver grande, ela abre. Então não estamos falando de hipóteses nem discutíveis. Isto está na pólice para qualquer um ser da natureza humana e espiritual. Qual porta contrário que pode ser aberta e que, de um momento para outro, sermos pegos pelo pescoço e sermos escravos? A porta libertadora, que não é uma multidão, que não é algo que tomemos como algo maior do que tudo e fizemos de qualquer maneira, de algo pequeno, maior ou menor, ou muito grande, ou imenso, que fizessem podendo fazer um carneiro de ouro, ou qualquer animal de ouro, ficarmos olhando para ele. Então este ser da natureza humana e espiritual, quando esta porta se abre, sabe que a velocidade desta passagem é totalmente distinta da velocidade de onde ele está reinando como encarnado. E que sempre, na pólice deste, se apresenta um guia, e este guia diz: estou pronto no seu chamado para guiá-lo nesta passagem. Este guia diz apenas que vai vós e vós. Vai levar vossa existencialidade. Vai levar o vosso próprio milagre de existir. Vai levar o próprio milagre de todo milagre. E vai levar isto.
qualquer outro vai subtrair vosso maná, esta passagem vai se fechar. E este ser da natureza humana e espiritual, numa velocidade maior, que é inconcebível daquilo que podemos tratar, de qualquer manifesto que poderíamos ter, impulsionado por uma velocidade maior, indescritível. Então não se sabe se esta passagem tem 1 milhão de anos-luz, se ela tem algumas polegadas, ou se ela já está em outra velocidade. Ele atinge algo, atinge o espírito de algo. Sabe do quê? Do descanso. Ora, por que do descanso? Porque no reino dos encarnados, e desta passagem, e de todas as petições naturais, inclusa todos os seres que estão reinando, e fizeram uma encomenda grande. Qual seria a maior, a precisão maior? É o descanso. Porque a capacidade que temos de nos acostumar ao cansaço é imensa, já que nem sabemos o que é descanso. Mas quando o descanso acontece em totalidade, então acontece que temos uma certeza que chegamos no céu dourado, na pátria do Pai, de tanta profusão que é apenas um descanso profundo. Nesta profusão de um descanso profundo, algo inexorável acontece. A gratidão. Então a gratidão não acontece num canto da terra. A gratidão é uma entrada da natureza humana e espiritual que reina em todos os seres para ser da natureza humana e espiritual. Ele floresce, e quando esta gratidão floresce, quer dizer que esta entrada principal nada está consumindo, é a entrada uma das entradas principais de que é a gratidão que está conciliada à fé. Quando esta gratidão acontece, então, o descanso, mas esta gratidão, então é o maná dos manás, dos manás e dos manás. Quando acontece esta gratidão, entra-se em oração. Então, oração é uma das entradas que nós temos, que oramos o contrário, descontrário, para cima, para baixo, sendo que o esplendor dela, quando ela floresce, entramos em oração e ela não termina mais. Ela não termina mais. Entrando em oração deste ser, ele se posta diante em lágrimas, se posta, abre as mãos, estou pronto, de tal maneira de que a superioridade de tudo isto é absoluta perante qualquer imbecilidade de todos os seres que inventam de viver nesta terra, na capacidade de que são sustentados pela herança divina. Mãos para cima. Apenas por dizer estou pronto. Indistinto de qualquer alto e baixo do que representamos ou não. Entrando em oração, entramos em uma disponibilidade de ser intermediários disto, em desespero. Não queremos guardar só para nós, envelopar e dizermos que é nossa propriedade. Não, ela tem uma disponibilidade, como floresce uma fruta, como floresce universos, como floresce isto e aquilo. Então estamos prontos para que isto esteja, para que possa sermos intermediários disto. Quando acontece isto, há 3 vertentes para este pórtico, dentro de uma fidelidade de uma inteligência maior. Não da inventividade de nenhum ser que está aqui, muito menos deste ser que é intermediário de todos nós. Há 3 vertentes, 3 possibilidades, 3 intentos.
O primeiro intento é que nessa prodigiosa jornada, de idas e vindas por, por muitos universos de aflições, de desespero e de tudo mais, ele tem o intento de reencontrar um por um e diz: quero encontrar, nossa, preciso estar próximo, quero estar e não consigo, porque estão para tudo quanto é lado, menos uma disposição de me recepcionar. E este ser, para cada um de vós, não é uma multidão que entra, não são benzedores gerais. Para cada um de vós, apenas vão chegar com as mãos, colocar em cima e vão ter um diálogo íntimo de ser da natureza humana, espiritual, de ser para outro ser da natureza humana e espiritual. Numa competência que não existe mais, conversar com o espírito. Então conversem. O que diria para este ser da natureza humana e espiritual? Limpo, tomado banho, como sempre é uma referência aqui, não nos traz obsessores, desobsessores e nada. É um ser que tomou banho, tem clareza absoluta tem clareza absoluta de onde estão, e tem clareza absoluta de todos os liames que estão, e tem clareza absoluta de que estes liames são seus donos, e vão dizer: olha, daqui a pouco eu posso estar muito longínquamente daqui, mas que bom estar perto de vós. Isso traz algo para todos vós e para todos nós. E talvez uma pequena eletricidade nas mãos. Que diálogo teriam? Então é muito particular que tenham vossos diálogos particulares. Mas o que tem a dizer para este ser? Ele terá muito a dizer para todos vós. Nisto instala-se um bem-estar de seres que tomaram banho, estão limpos. Esta limpeza está aqui entre nós. Então preparem-se para estar limpos um dia, para visitar vossos semelhantes, e que tenham tomado banho limpo, e que não tragam nada de horror. Porque estes não estão trazendo, porque para passar e entrar aqui, só se estiver limpo. A segunda vertente são os guias. Então, tudo aquilo que tratamos de guias, porque os guias representam tudo, para centenas e milhões de seres, e que estes guias possam estar em todas as liturgias de qualquer religião e de qualquer modo de que numa entrada na natureza humana e espiritual, que ele se dirige para algo invisível, no momento de desespero, no momento disto, daquilo, e ele chama o guia. E o guia, ele entende que ele é curador, que ele é do obsessor, que ele arruma emprego, de que ele é isto e de que ele é aquilo. Ele chega e diz: sou um guia. Um guia é para uma travessia. Uma travessia. Então saibam, muito natural, que um guia das florestas é muito simples. Podemos nos perder na floresta, nas radiações de Oxós, e ficar perdidos. E um guia da irradiação de Oxós, um guia encarnado de ser, e ficamos desesperados, mortos de sede e de fome. E este guia disser assim: siga-me,
Então vamos beijar seus pés e tudo, vamos seguir e não vamos falar nada daqui, olha, posso, não posso. Em desespero, só querem seguir este guia e sair do outro lado da mata e voltar para casa, não é? Então, um guia de passagens, como todos os guias, moradores de uma irradiação, e nesta irradiação atende a multiplicidade de seres, não um por um, e também um por um. E vamos dizer, estou desesperado, preciso disto, disto e disso. Então siga-me, eu sei o roteiro de volta. Posso levar isto, disto, disto e disto e disso? Não, posso levá-lo. Aí vão dizer assim, deixa eu ficar com esse desespero então, um dia ou outro eu te chamo, a hora que eu tiver resolvido isto, isto, isto e isto, está bem? Sim, está bem. E se chamarmos um guia para ele ser um desobsessor, não é o trabalho dele. Se chamarmos um guia para ele ser o intermediário de um emprego, ele não é este o trabalho. Ele é um guia, naturalmente dentro do seu fundamento de ser guia, é claro. Terceira vertente, seres curadores. Quer dizer que na natureza sempre há aqui as chagas, a propositura de algo que cura chagas. Na propositura que cura chagas, há seres apropriados dentro de uma confecção de um fundamento de curar chagas orgânicas, mais profundas do que orgânicas, seja o que for, vão dar em totalidade por isto. E para todos os seres que estão invisíveis, então há centenas de seres curadores, vigilantes, rápidos, velozes, trazem consigo essências, trazem consigo minerais e trazem consigo seres de outras planícies que não seja esta, e de que tenha minerais até de outros planetas. Eu vou atender a todos nós, na medida do possível, naquilo que possamos, estar com a porta aberta suficiente. E diz respeito que todas as portas abertas e tudo que em absoluto está dentro da lei será feito. Então, se pensamos que precisamos curar o nariz, o nariz está interligado ao pé. Então, ele vai agir no pé para chegar no nariz e assim por diante, que entendam muito bem disso. Se maltratamos um órgão, e maltratamos um órgão, para atingir este órgão, vai ter que atingir aquilo que maltratamos o órgão. E se provisoriamente lhe atender, por um ofício, por uma querência imensa, e ele atender, este órgão terá uma melhora, e depois vamos maltratá-lo, até que ele tenha outra piora. Aí vamos chamar outros seres para nos curar, e assim por diante. Mas no efetivo da possibilidade, assim será. E não há numérico. Poderá ser 1, 2, 3 seres que estão aqui, centenas. Todos serão atendidos. E pela intenção de todos vós, que possam dirigir esta intenção, também serão atendidos. No módico, muito menor do que aqui, porque aqui está tudo o que precisam. Então, às vezes, exigimos dos seres curadores que, mais do que seres curadores, onde eles estão com toda a potência suficiente, querem que nós, com todo o nosso conforto, com toda a nossa trapecerice, que nos atenda em algum outro lugar bem distante. Porque temos preguiça de ir ao lugar onde precisa. Então, se quiserem ir a um hospital, dizer, não, que o hospital venha para minha casa, o hospital vem. É aqui. O hospital vem.
Ele vai atender provisoriamente à distância, porque teria que ser diferente. E toda a velocidade e amplitude é imensa. O tempo disto, de cada atendimento, pode ser segundos, menos que segundos. Até um quantificador que não podemos entender. E a eficiência estará em evidência, que eles tratam por 3 dias. Nesses 3 dias teremos cuidados por possível. E também existe um numérico de atendimentos, 1, 2, 5, 6, 7, que só esses seres sabem, porque precisarão atuar muitas vezes, repetidamente. E eles são os obreiros de dizer para nós o que é preciso, não nós. Vamos encostar as mãos. Quando encostamos as mãos assim, estamos apenas no tamanho do fundamento, não do tamanho que entendemos. Se estivermos no tamanho que entendemos, é nada. Então não é nada. E nessa posse, a consagração. Ora, a consagração é tão natural que não é um método, que não é um comportamento. A consagração é natural, já que quando a pólice do maná, a pólice daquilo que ficamos tão gratos por tudo que nos é dado, por tudo que nos faz existenciais é tão grande, existe algo que faz em nós consagrar, consagramos. Está numa vértice, esta consagração, que o mais possível estamos diretamente à fonte. E por assim dizer, do Criador e a criatura. E por assim dizer, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, num módico de um épico tão moderno. E isto é tão ancestral que há milhares de anos, desde que o ser está nesta terra, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Muito mais do que tudo, porque era absoluto. Porque não estava no contraforte de cada esquina, que poderiam oferecer qualquer coisa. Estava no contraforte onde apenas o que pudesse ser oferido, de todo instinto possível, seria a sua sobrevivência, a sua possibilidade de existir. E o Espírito Santo é um mistério. É um mistério. Não foi desvendado que desde o princípio da estadia de encarnados nesta terra até agora, jamais foi oferido este mistério. E ele é um poder em si mesmo, absoluto e total. Podemos abaixar as mãos. Bendita seja esta possibilidade entre nós, filhos desta vida existenciais, e mais nada do que isto. Tanto quanto estas se expressam aqui, seres existenciais, mais nada que isso. No proveito de que não realizamos a própria obra de existir, nem todos vós, em absoluto. Sois existenciais porque sois sustentados para isto. Pequenez total e absoluta, todos vós. Nada mais do que isto. Quanto maior for, menor será. Quanto menor será, maior for. Não é uma ilustração crística? E por assim dizer, há uma bruma entre todos vós aqui,
Alguns poderão ver ou não ver uma bruma imensa. A bruma se aparece quando estamos num local intermediário entre uma atmosfera e outra entre um campo de vida e outro. E simples, muito simples, só reunir o maná da potência divina em nós. Salve, filhos e filhas!